O que você faria se, em um momento de desespero, um estranho se tornasse seu salvador, mas você não pudesse revelar quem realmente é? Esta pergunta ecoava na mente de Clara enquanto ela se afastava da cena caótica que quase a consumiu. Nascida em uma família abastada, Clara sempre se sentiu aprisionada nas expectativas de um mundo que a via apenas como a herdeira de um império financeiro. Mas, por trás da fachada de sucesso, havia uma jovem vulnerável, marcada por um passado de solidão e pressão. Seus sonhos eram simples: liberdade, autenticidade e um amor que não estivesse atrelado a interesses financeiros. A história se desenrola nas ruas vibrantes de Barcelona, onde a arquitetura gótica se entrelaça com a modernidade, criando um cenário deslumbrante que reflete as dualidades da vida de Clara. Em meio a belezas deslumbrantes, ela se sentia como uma espectadora em sua própria vida, presa em um labirinto de obrigações sociais e expectativas familiares. O aroma do café fresco e as vozes animadas dos mercados contrastavam com a opressão que sentia por trás das paredes de sua mansão. O conflito maior surge quando, após uma tentativa de se libertar, Clara se vê em uma situação de perigo iminente, onde um milionário anônimo, que escolheu viver nas sombras, aparece como seu inesperado salvador. Mas a salvação vem com um preço. Clara não pode revelar sua verdadeira identidade, e isso a corrói por dentro. O milionário, por sua vez, carrega seus próprios fardos. Ele vive distante dos holofotes, lutando contra um passado que o assombra, desejando apenas uma vida simples, longe das armadilhas da riqueza. A descoberta da verdadeira identidade de Clara não apenas desafiará suas convicções sobre dinheiro e amor, mas também os forçará a confrontar suas vulnerabilidades e o que realmente significa ser livre. À medida que eles navegam por um turbilhão de emoções, segredos e um amor inesperado, a luta entre o desejo de autonomia e as obrigações sociais se torna o pano de fundo de suas vidas entrelaçadas, forçando ambos a questionar o verdadeiro significado de felicidade e sucesso. Clara sentia o peso do segredo sobre seus ombros, um fardo que parecia aumentar a cada dia. A conexão que havia estabelecido com seu salvador, o milionário anônimo, tornava-se cada vez mais intensa, mas também mais complicada. Ele, que a resgatara do precipício de uma vida que não era sua, agora se tornava a razão de sua luta interna. O desejo de ser autêntica esbarrava na necessidade de esconder sua verdadeira identidade. O que aconteceria se ele soubesse quem realmente era, e se a verdade a separasse dele para sempre? Enquanto Clara tentava encontrar um caminho para se libertar, novos desafios surgiram em seu caminho. A pressão da família para assumir o controle dos negócios aumentava, e o pai, um homem impiedoso e controlador, começou a pressioná-la a se casar com um jovem executivo de uma empresa rival. Ele via a união como uma estratégia para expandir seu império, sem se importar com os sentimentos da filha. Essa situação fez com que Clara se sentisse mais aprisionada do que nunca, e sua determinação em viver uma vida autêntica era testada a cada instante. Nesse cenário, Clara encontrou novas amizades que a ajudaram a enxergar a vida sob outra perspectiva. Beatriz, uma artista boêmia que lutava contra as convenções sociais, tornou-se sua confidente. Beatriz, com sua visão livre e descomplicada, desafiava Clara a repensar suas prioridades e a se libertar das amarras que a prendiam. No entanto, a amizade delas também era marcada por conflitos, já que Beatriz não compreendia o peso da herança que Clara carregava. Essa diferença entre elas criava momentos de tensão, mas também oportunidades de aprendizado. Clara se via refletida nas inseguranças de Beatriz e, ao mesmo tempo, desejava que sua amiga pudesse entender a complexidade de sua vida. Em meio a essa turbulência, Clara começou a sentir a pressão de um possível escândalo. Um ex-amigo de sua família, movido pela inveja, ameaçou expor sua identidade ao milionário. O medo da revelação a consumia, e ela se viu em uma encruzilhada: proteger seu segredo ou se abrir para alguém que poderia, de fato, compreendê-la. Nesse momento, Clara percebeu que a luta pela liberdade não se tratava apenas de escapar das expectativas familiares, mas também de enfrentar suas próprias vulnerabilidades. Ela precisava encarar seus medos e a possibilidade de perder o que mais desejava: um amor genuíno. A cada desafio, Clara se tornava mais forte,
Mas a dor das decisões a acompanhava. A história de sua vida não era apenas sobre riqueza ou sucesso, mas sobre a busca por autenticidade e amor verdadeiro em um mundo que insistia em moldá-la. Os laços que formava, as lições que aprendia e a luta constante contra suas inseguranças moldavam não apenas seu destino, mas também sua essência. Clara estava finalmente começando a perceber que a verdadeira liberdade vinha da aceitação de quem ela era, e não do que os outros esperavam dela. Clara sentia que a pressão aumentava a cada dia. Não apenas o fardo de seu segredo a consumia, mas a sombra da traição de um ex-amigo de sua família tornava-se uma presença constante em sua mente. Ele, sabendo da conexão com o milionário anônimo, parecia disposto a utilizar essa informação como uma arma. As ameaças se tornaram mais frequentes, e a ideia de que sua vida poderia ser desmoronada a qualquer momento a deixava em um estado de ansiedade profunda. Em meio a isso, Clara começou a se questionar se era possível realmente confiar em alguém, mesmo em Beatriz, sua confidente mais próxima. Beatriz, embora fosse uma força libertadora em muitos aspectos, também tinha suas próprias inseguranças. O estilo de vida boêmio e despreocupado que levava não impedia que ela se sentisse inferior em relação ao mundo corporativo que cercava Clara. Quando Clara começou a se afastar, mergulhando em sua luta interna, Beatriz se sentiu traída e abandonada. A amizade delas, que antes era um refúgio, começou a ser testada por desentendimentos e mal-entendidos. Em uma discussão acalorada, Beatriz acusou Clara de se deixar levar pelo mundo superficial que detestava. Essa confrontação fez Clara perceber que, para ser verdadeiramente livre, precisava enfrentar não apenas o que a oprimia, mas também as expectativas de sua amiga. Enquanto Clara lidava com esses desafios emocionais, sua vida familiar se tornava um campo de batalha. O pai estava cada vez mais insistente em que ela se casasse com o jovem executivo. Em uma reunião de negócios, Clara se viu frente a frente com o pretendente, um homem charmoso e ambicioso, mas que representava tudo o que ela não queria. A pressão para se conformar a essa união a fez sentir-se como uma marionete, presa nas cordas da ambição do pai. A ideia de sacrificar sua felicidade em nome de um acordo estratégico a fez questionar todas as suas prioridades. Um dia, em um momento de desespero, Clara decidiu se abrir para o milionário. A revelação de sua identidade poderia ser a chave para a liberdade que tanto desejava, mas a possibilidade de perdê-lo a atormentava. Ao mesmo tempo, ela começou a perceber que a luta pela autenticidade também exigia coragem para ser vulnerável. Essa nova perspectiva a impulsionou a tomar decisões arriscadas, como confrontar seu pai e exigir mais autonomia sobre sua vida. As consequências dessas escolhas começaram a se manifestar. Clara não apenas enfrentou a raiva de seu pai, mas também a desaprovação de seus amigos e aliados. A pressão social se intensificou, e ela se viu lutando não apenas contra os demônios internos, mas também contra um sistema que a queria ver sucumbir. O caminho para a liberdade parecia cada vez mais nebuloso, mas Clara estava determinada a não desistir. O amor por seu Salvador se tornava um farol em meio à tempestade, mas o medo da revelação ainda pairava sobre ela como uma nuvem carregada. Em meio a tudo isso, Clara começou a perceber que, para encontrar sua verdadeira essência, ela teria que navegar pelas águas tumultuadas da traição, da pressão familiar e das expectativas sociais, transformando cada obstáculo em uma oportunidade de autodescoberta. Naquele dia fatídico, Clara recebeu uma mensagem inesperada que mudaria completamente o rumo de sua vida. Era do milionário anônimo, que havia se tornado uma presença constante em seus pensamentos, mas com quem ela ainda não havia compartilhado sua verdadeira identidade. A mensagem, simples e direta, convocava Clara para um encontro em um local que eles costumavam frequentar, longe dos olhares curiosos da sociedade. O coração de Clara disparou. Essa era a oportunidade que ela tanto esperava, mas também a fonte de um medo avassalador. E se ele não a aceitasse? E se a revelação de seu segredo a afastasse dele para sempre? Ao chegar ao local, Clara foi recebida por um sorriso caloroso que a fez sentir-se um pouco mais leve. No entanto, a tensão pairava no ar,
e as palavras que ela sabia que precisava dizer pareciam presas em sua garganta. O milionário, percebendo sua hesitação, tomou a iniciativa e começou a falar sobre seus próprios medos e inseguranças. Ele revelou que também carregava um segredo, algo que o mantinha afastado de relacionamentos mais profundos. Esse momento de vulnerabilidade fez Clara perceber que, apesar de suas diferenças, existia uma conexão genuína entre eles. A empatia a tocou profundamente, e ela sentiu que talvez fosse hora de se libertar da prisão que a sua vida se tornara. Com um impulso de coragem, Clara finalmente confessou tudo: suas ansiedades, a traição de seu ex-amigo, a pressão de sua família e a confusão que sentia em relação ao futuro. Para sua surpresa, o milionário não apenas ouviu atentamente, mas também compartilhou seu próprio fardo. Ele revelou que sua fortuna, que deveria ser uma bênção, frequentemente se transformava em uma maldição, isolando-o e criando barreiras entre ele e os outros. A conversa os aproximou ainda mais, e Clara sentiu uma onda de alívio ao perceber que não estava sozinha em suas lutas. A troca de confidências foi um divisor de águas. Clara percebeu que, ao se abrir e se mostrar vulnerável, havia quebrado as correntes que a prendiam. Em um momento de clareza, ela entendeu que sua verdadeira liberdade não dependia da aprovação de seu pai ou das expectativas da sociedade, mas da capacidade de ser verdadeira consigo mesma e com aqueles que amava. Essa epifania a inspirou a traçar um novo caminho, um que não envolvesse apenas a luta contra as pressões externas, mas também a busca por autenticidade em suas relações. Com essa nova perspectiva, Clara começou a visualizar possibilidades que antes pareciam impossíveis. A amizade com Beatriz, que havia sido testada, agora parecia uma oportunidade de reconstrução. Ela sabia que precisaria se esforçar para restabelecer a confiança entre elas, mas estava determinada a tentar. Além disso, Clara tomou a decisão de enfrentar seu pai, não apenas para reivindicar sua autonomia, mas para mostrar que seu valor não estava atrelado a alianças financeiras ou expectativas sociais. Esse encontro com o milionário não apenas redefiniu o que Clara desejava para si mesma, mas também a preparou para o confronto que se aproximava com seu pai e com o ex-amigo, que se tornava cada vez mais uma ameaça. A determinação que brotava dentro dela era palpável, e Clara reconheceu que agora tinha as ferramentas necessárias para lutar por si mesma e pelo amor que sentia. A transformação estava em andamento, e o clímax de sua jornada se aproximava rapidamente, prometendo não apenas desafios, mas também a liberdade que ela tanto almejava. Clara estava a um passo de enfrentar seu maior desafio. O confronto com seu pai e seu ex-amigo estava marcado para aquela tarde, e a ansiedade percorria seu corpo como uma corrente elétrica. Ela sabia que a pressão da sociedade e as expectativas familiares pesavam sobre seus ombros, mas, após o encontro transformador com o milionário, sentia-se mais forte. Era hora de se afirmar, de lutar por aquilo que verdadeiramente acreditava. O local escolhido para a confrontação foi o antigo escritório de seu pai, um espaço que sempre havia simbolizado o poder e o controle que ele exercia sobre sua vida. Clara respirou fundo ao entrar. O cheiro de madeira polida e o brilho das prateleiras repletas de troféus e reconhecimentos a fizeram hesitar por um instante. Mas ela se lembrou das palavras do milionário, sobre como a verdadeira riqueza estava em viver de acordo com seus próprios valores, não com os impostos por outros. A determinação cresceu dentro dela, e ela se preparou para a tempestade que se aproximava. Seu pai estava em sua mesa, a expressão severa e desinteressada, como sempre. Ao seu lado, o ex-amigo, que havia se tornado uma figura traiçoeira na vida de Clara, observava com um sorriso arrogante. Assim que tomou coragem para falar, as palavras fluíram com uma nova clareza. Clara expressou sua frustração, sua dor e principalmente sua decisão de não se deixar mais manipular. Ela falou sobre a traição, a pressão e a liberdade que estava buscando. Cada frase era como um golpe direto ao coração daquelas expectativas que a sufocavam. O pai, surpreso com a ousadia da filha, tentou revidar com críticas e ameaças. Ele acusou Clara de ser ingrata, de não reconhecer as oportunidades que lhe foram dadas. No entanto, Clara se manteve firme.
Ela não estava mais disposta a ser a marionete em um jogo que não escolheu. O ex-amigo, por outro lado, tentou desmerecer suas palavras, mas Clara percebeu que seu poder sobre ela se esvaía. A amizade que um dia tiveram agora era uma sombra da traição que ele havia cometido. O clímax da confrontação ocorreu quando Clara, com a voz embargada de emoção, apontou para o ex-amigo e declarou que não permitiria mais que ele influenciasse sua vida. Ele era uma parte do passado que ela estava decidida a deixar para trás. Aquela afirmação, longe de ser um ato de raiva, era um símbolo de sua libertação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O pai, incapaz de reagir, observou sua filha com uma mistura de incredulidade e raiva. Clara sentiu um peso se dissipar. A luta interna que a atormentava finalmente chegava ao fim. Ao se virar para sair, Clara percebeu que estava mais leve. A vitória de sua escolha não se resumia apenas a desafiar seu pai ou confrontar seu ex-amigo, mas a um renascimento. Ela havia se libertado das correntes que a mantinham presa ao passado e estava pronta para abraçar um futuro que, embora incerto, era inteiramente seu. Ao deixar o escritório, a imagem de sua amizade com Beatriz a acompanhava. Clara sabia que agora estava pronta para reconstruir essa relação, enfrentando os erros do passado com honestidade e vulnerabilidade. O apoio do milionário, que a ajudara a encontrar sua voz, também ecoava em sua mente. Ele havia se tornado não apenas um confidente, mas um exemplo de que, mesmo sob a pressão das expectativas, era possível encontrar autenticidade e força. Essa transformação não apenas redefiniu Clara, mas também estabeleceu um novo padrão para sua vida. Ela havia aprendido a importância da amizade verdadeira, da solidariedade e da luta por aquilo que acredita. O caminho à frente estava repleto de desafios, mas agora Clara estava armada com as lições que aprendeu. A vulnerabilidade é uma forma de força, e a verdadeira liberdade vem de ser fiel a si mesma. Clara saiu do escritório com a sensação de que um novo capítulo havia se iniciado em sua vida. As consequências de sua ousadia eram palpáveis. O relacionamento com seu pai, embora ainda tenso, havia sido confrontado, e ela sentia que, mesmo que ainda houvesse muito a resolver, havia dado o primeiro passo em direção à autonomia emocional. O ex-amigo, que uma vez foi uma fonte de apoio, agora se tornara um eco distante, uma lembrança da fragilidade das relações baseadas na traição. Clara percebeu que o peso que carregava por causa da amizade tóxica estava se dissipando, permitindo que ela abrisse espaço para conexões mais saudáveis. Refletindo sobre sua jornada, Clara reconheceu que as experiências dolorosas a moldaram de maneiras que nunca imaginara. A traição a ensinou sobre a importância de confiar em si mesma, enquanto o confronto com seu pai revelou a força que sempre estivera dentro dela, mas que havia permanecido adormecida. Ela se lembrou do apoio do milionário e de como suas palavras a incentivaram a buscar sua própria verdade. Aquela libertação emocional era um presente que ela se permitira dar, e com cada passo que dava em direção ao futuro, sentia-se mais capaz de enfrentar os desafios que surgissem. As reações ao seu ato de coragem reverberaram ao seu redor. Beatriz, sua amiga de longa data, observou de longe o processo de transformação de Clara e sentiu-se inspirada a reavaliar suas próprias escolhas. Com o tempo, Clara e Beatriz se reconectaram, trocando palavras sinceras sobre suas fraquezas e aspirações. Essa nova fase de amizade, baseada na honestidade, permitiu que ambas florescessem, apoiando-se mutuamente em suas jornadas individuais. Clara percebeu que a verdadeira amizade é construída sobre a base da autenticidade e da compreensão mútua. À medida que Clara se afastava do passado, ela abraçou um novo propósito: ajudar outras pessoas a encontrarem suas vozes e a se libertarem das correntes que as prendiam. Seu legado começava a se formar não apenas em sua vida, mas também nas vidas daqueles que a cercavam. Clara se tornou uma defensora da empatia e da solidariedade, oferecendo apoio a jovens que enfrentavam situações semelhantes às que ela havia vivido. Sua história de superação inspirou muitos a buscarem a coragem necessária para confrontar suas próprias verdades. Clara aprendeu que a verdadeira força reside em ser fiel a si mesma
e que cada passo em direção à liberdade é um ato de amor próprio. A jornada que começou com um confronto se transformou em um movimento de empoderamento, e Clara se tornou um farol de esperança para aqueles que ainda estavam à sombra das expectativas alheias. Ela havia encontrado seu caminho e, ao fazê-lo, deixou um legado duradouro que inspiraria gerações futuras a lutarem por suas próprias verdades e sonhos. Agora, ao encerrar sua história, é importante refletir sobre como a jornada de Clara pode tocar nossas vidas. Você também já passou por desafios que exigiram coragem? Como você se sente ao enfrentar as expectativas dos outros? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas experiências. E se você se inspirou com essa história, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal e ative o sino para continuar acompanhando histórias que podem transformar vidas. Sua participação é o que faz deste espaço um lugar especial.